sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos começar. Vamos ter um momento de oração. Vamos pedir ao pastor Davi para fazer a oração inicial. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, nós queremos te render graça, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, apesar de nossas falhas e pecados. Te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelas chuvas, pelo frio que temos tido e recebido do Senhor. E pedimos ao Senhor Deus que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale através da tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor também incline os seus ouvidos às orações que serão feitas aqui e que também o Senhor receba a nossa adoração e louvor. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos com 3 pessoas aí logadas, né? Vamos começar o nosso culto. Já vamos começar atrasando, né? Vamos passar a palavra ao pastor Saul, que vai ministrar o estudo desta noite. Pastor Saul com a palavra. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta ocasião. Amém. E nós vamos hoje, irmãos, concluir a primeira etapa
da nossa série de estudos. Os irmãos lembram que, inicialmente, eu disse que nós teríamos uma série de estudos e eles estavam divididos em 6 partes. E hoje nós finalizamos a primeira parte com o estudo do tema o pecado. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. E na próxima quinta-feira nós vamos iniciar uma nova série, ainda dentro do breve catecismo. Hoje nós vamos estudar a pergunta até a pergunta número 15, a pergunta 14 e a pergunta 15. A partir da próxima quinta-feira, nós vamos ver a pergunta de número 16. Muito bem. Então, o nosso mini curso está intitulado Curso de Doutrina Cristã, porque ele abrange, basicamente, as doutrinas cristãs, bem resumidamente, que é o breve catecismo. Então, nós temos aí o texto básico, irmãos, que é Gênesis capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 6, que eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia para a gente acompanhar a leitura do texto. O tema que nós vamos estudar hoje é o pecado. Estudamos na quinta-feira passada, nós estudamos a queda lá no Jardim do Éden. E hoje nós vamos estudar especificamente o tema o pecado. E nós vamos fazer a leitura, pedir aos irmãos para acompanhar. Gênesis capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 6, que nos diz assim. Nossa, serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu. E ele comeu com ela. Queridos, esse é o nosso texto básico. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para nós na noite de hoje. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez neste dia, Senhor. Te agradecemos pela vida dos teus servos, nossos irmãos que estão presentes ao culto de hoje, as famílias que aqui estão, e agora, quando vamos estudar a tua palavra, nós te rogamos que tu abras o nosso entendimento, que tu abras a nossa compreensão, para que possamos entender a palavra que tu queres trazer aos nossos corações. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Queridos, em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e no verso 17, o Senhor diz assim, deu-lhe esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem inicial de Deus ao homem, e foi esta ordem que o homem desobedeceu,
fazendo entrar o pecado no mundo e, consequentemente, passando a natureza pecaminosa para cada um de nós, para todos nós, para toda a humanidade. A Escritura afirma que Deus fez o homem reto e justo, mas ele se meteu em muitas astúcias. Assim escreve em Eclesiastes, no capítulo 7 e no capítulo 29. No capítulo 7, no verso 29. Aqui começa a vida encrencada ou tortuosa do homem. Ele vivia num clima de pureza, no lugar em que Deus o colocara no Jardim do Éden, como observamos nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Ali recebeu ele instruções que, se obedecidas, lhe dariam vida, mas desobedecendo a Deus, transgredindo suas leis, nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados e introduziram o pecado no mundo. Deus fez o homem, como já disse, reto e justo, mas este trilhou o caminho da morte. Nossos primeiros pais pecaram, isto é, erraram o alvo. Eles se afastaram daquilo que Deus lhes tinha proposto. Não é isso que você e eu temos feito? Não temos errado o alvo? O que Deus tem proposto para nós é o que nós realmente seguimos? Estas perguntas, cada um de nós deve responder a si mesmo. Mas estas perguntas nos dão a consciência de que nós realmente somos pecadores e vivemos uma vida de pecado. Embora não somos praticantes do pecado com assiduidade, ou não deveríamos ser, mas, por natureza, todos nós pecamos e já nascemos em pecado. Estas perguntas que nos são frequentes, que frequentemente nos fazem, precisam ser respondidas com seriedade. O assunto de hoje é muito sério e não pode ser desprezado. Você e eu, irmão, estamos profundamente envolvidos neste assunto chamado pecado. O homem foi criado por Deus perfeito, sem defeito, com a capacidade plena de obediência, mas optou por não obedecer, e isso o fez pecador e transferiu para nós esta natureza de pecado. Muito bem. O texto registrado por Moisés relata o fim mais trágico da humanidade no Jardim do Éden, sendo esta uma história de sagacidade, descuido, sedução, cobiça e encantamento com os prazeres deste mundo. Assim permanece o homem até os nossos dias. Quer que eu lhe dê um exemplo, como nós estamos envolvidos e encantados com o mundo? Observe no seu Facebook, no Instagram, no que você quiser, quantos crentes estão envolvidos com a festa do São João e quantos não estão aqui hoje por causa disso. Observe as postagens no Instagram ou mesmo no Facebook, que você vai ver o quanto as pessoas e os crentes também estão encantados com as coisas desse mundo. É lamentável, mas é essa a realidade do homem. Não é só em nossa época, não é só em nosso tempo
é desde sempre, porque o homem tem uma natureza pecaminosa. Muito bem, vamos destacar, irmãos, o texto básico. Texto básico, Gênesis, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 6, e vamos ver as verdades que estão aqui inseridas, escritas por Moisés, com o objetivo de instruir-nos como igreja e como servos de Deus. Em primeiro lugar, ou a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a sagacidade da serpente, que está no verso de número 1. O Senhor diz que a serpente era o mais sagaz de todos os animais. Verso 1 se refere à serpente, ou o dragão, ou Satanás, ou o diabo, conforme Apocalipse 12, 9 e 20, verso 2. Sagaz, irmãos, ou sagacidade, uma pessoa sagaz é uma pessoa astuta. E isso é o que era a serpente, como são também as serpentes dos nossos dias, muitas delas até inseridas na própria igreja. Esta astúcia se revelara na pergunta que fez a Eva, aparentando ignorância quanto à ordem de Deus. É assim que Satanás sempre age, como quem não quer o nosso mal, como quem quer fazer o bem, mas na verdade não quer fazer o bem, quer fazer o mal. Quantas vezes observamos isso até na igreja? Pessoas que chegam e dizem, irmão, eu estou pensando na igreja, e vai quase para o céu na voz. Mas, na verdade, não é isso. Ele quer introduzir e angariar a sua confiança para finalmente trazer aquilo que ele objetiva, que ele quer implementar. Por isso, assim como Adão precisou ter cuidado, e não teve o cuidado que deveria ter, nós hoje permanecemos na mesma condição. Precisamos ter o mesmo cuidado para não nos envolvermos no mal que se apresenta diante de nós, ainda hoje, como quem não quer nada, mas querendo e tendo um objetivo fixo. Muito bem. Segunda perspectiva que nós vamos observar é o descuido de Adão e Eva. Versos 2 e 3. Nossos primeiros pais tinham consciência plena da ordem dada por Deus. Aquela ordem que eu li no início dessa mensagem, dizendo, deste fruto não comereis. Então, Adão e Eva não eram inocentes. Eles tinham consciência. A resposta de Eva à pergunta da serpente revela isso. Quando ela diz, Deus disse não coma para que não morrais. Morrais aqui é o mesmo que dizer, ou é igual à morte espiritual, ou separação de Deus, além da morte física. Então, Adão e Eva tinham a certeza absoluta do que era certo e do que era errado. Mesmo assim, com essa consciência, escolheram o erro e cometeram o pecado desobedecendo a Deus. Segunda perspectiva, a sedução da serpente. A sedução da serpente, verso 4. Aqui a serpente nega qualquer perigo ao comer o fruto proibido. No verso 1, a serpente fingiu ignorância, quando faz a pergunta a Eva. Agora ela inverte a ordem de Deus, ela começa a negar que Deus está falando a verdade. Ela então começa a lançar dúvida na veracidade da palavra de Deus.
quando diz: certamente não vais morrer por isso. Pelo contrário. Este é o primeiro passo do inimigo, colocar dúvida na palavra de Deus. A serpente questiona a ordem de Deus. As portas da dúvida foram abertas nos corações dos nossos primeiros pais. Quando a serpente disse: é certo que não vai morrer. E aí Adão e Eva começaram a pensar: será que não morreremos mesmo? Será que Deus está realmente correto? Será que Deus está falando a verdade para nós? Irmãos, esses dias eu vi uma coisa absurda. Um pastor fez aí uma profecia e levou para a igreja. Aí não aconteceu. E ele teve o desfrute de dizer: peço desculpas à igreja, mas Deus mentiu para mim. Estou falando de evento agora recente, né? Então veja a que ponto nós estamos, não é? Então, olha os passos: sagacidade da serpente, descuido de Adão e Eva, sedução da serpente e a cobiça vantajosa. Verso 5. Adão e Eva viram vantagem. Eu vou ser igual a Deus. Se eu comer desse fruto, eu vou ser igual a Deus. Vou conhecer o bem, vou conhecer o mal e vou ser igual a Deus. Então houve uma cobiça. Adão e Eva quiseram tirar vantagem. E geralmente é isso que acontece no itinerário do pecado, como vamos frisar um pouquinho mais adiante. A cobiça vantajosa, verso 5. Em seguida, a serpente começa a apresentar vantagens a Adão e Eva. Ela dá o bote na raiz da árvore, um golpe fatal que atingiu todos os ramos da árvore. A serpente insinua que eles teriam os seus olhos abertos para verem tudo melhor e com mais prazer. Seriam como Deus. A palavra usada para Deus aqui é Elohim, plural de majestade. Não somente oniscientes, mas onipotentes. A ideia sugerida no texto é esta: vocês vão competir com Deus, vocês serão rivais de Deus, vocês serão iguais a Deus, ou talvez mais do que Deus. É por isso que ele quer que vocês não comam do fruto proibido. Esta é uma sugestão absurda, mas é isso que Satanás tem feito com os homens e continua fazendo, inclusive nos nossos dias. Porque Satanás é o mesmo, irmãos. Aquele Satanás que esteve lá no Jardim do Éden é o mesmo que está hoje atuando no mundo inteiro e chegando pertinho de cada um de nós para tentar fazer com que a gente também se desvie desse caminho espiritual no qual estamos inseridos. Esse é o papel dele. Assim como nós pregamos para a conversão de almas, Satanás faz a mesma coisa para que as almas se convertam a ele, aceitem a ideia dele. E ele usa de todos esses apetrechos aí que a gente já viu: sagacidade, né? Aproveita-se do nosso descuido, seduz, introduz a cobiça e assim sucessivamente. Verso 5. A dúvida da intenção de Deus. Esse foi outro foco para que Adão pecasse. Olha o que a serpente diz: porque Deus sabe, verso 5. A serpente agora insinua que Deus não tinha nenhum bom propósito para com os nossos primeiros pais ao dar a ordem. Ele tenta mostrar que Deus estava antevendo uma grande força na vida deles
e seria duro páreo para ele. Por isso, Deus estava proibindo, porque Deus não estava bem intencionado, não queria o bom desenvolvimento do homem. Esta é uma grande afronta para Deus. Satanás não somente é o acusador dos homens perante Deus, mas é o acusador de Deus perante os homens. Assim a serpente semeia a discórdia, e é o pai de todos os que assim fazem. É a mesma forma como agem hoje, aliás, como age hoje através de muitos irmãos que, afirmando quererem o bem da igreja, na verdade só causam divisões e discórdias, fazendo tudo parecer bem, quando na verdade são causadores de grande mal à igreja. E o último aspecto a ser observado está no verso 6, que é, irmãos, o encantamento com o pecado. O encantamento com o pecado. O pecado, irmãos, parece bom. O pecado parece atraente. Se não fosse assim, nós não cairíamos no pecado. Então, o encantamento com o pecado é um perigo iminente, e foi isso que aconteceu aqui no verso de número 6. Depois dessas insinuações de Satanás, a mulher se encantou com o fruto. Olha o que diz o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aqui a mulher olha para a árvore com bons olhos e cobiça. Nossos primeiros pais caíram exatamente nas insinuações de Satanás. Árvore desejável para dar entendimento. Satanás, irmãos, coloriu a árvore e foi assim que nossos primeiros pais viram e caíram. Os nossos primeiros pais se encantaram com o pecado. E não é sempre assim conosco também, não? É claro que é. Ainda hoje, Satanás continua agindo da mesma forma. Observe os passos de Eva. Primeiro, ela viu. Segundo, ela tomou. Terceiro, ela comeu. Viu, tomou e comeu. É assim que acontece o pecado, ainda hoje. Estes são os mesmos passos que mais tarde nós observamos na vida de Acã. Acã, quando reteve para si bens de Jericó, que o Senhor disse que não deveria fazê-lo, quando ele reteve esses bens para si, e finalmente, quando ele foi descoberto, o seu pecado foi descoberto, Josué o chamou e ele disse: eu vi, cobicei, tomei e escondi. É isso que os homens ainda hoje fazem com o pecado. Ver, cobiçar, tomar, esconder. O caminho do pecado é como descer uma colina. Quando a gente começa a correr, não dá mais para parar. Tem que ir até o fim. Isso foi o que aconteceu com Eva e com Adão no Jardim do Éden. Se você não quer fazer algo pecaminoso, não toque neste algo. Se você não quer tocar neste algo, não olhe para ele. Eu vou repetir esse conceito. Se você não quer praticar o pecado, não toque neste algo. Se você não quer tocar neste algo, também não olhe para ele. Observe que os passos aqui são estes: ver, tomar e esconder. Se você não quer olhar para a árvore proibida, irmão, não fique perto dela.
como Eva fez. Se Deus lhe dá uma ordem para não cometer tal coisa, faça tudo o que você puder para se afastar do pecado. Quem não quer se queimar, que não brinque com fogo. Se você não quer se enroscar no arame farpado, esteja longe da cerca, que você não vai se enrolar. Mas se você vai pular a cerca, você corre o risco de ficar enroscado. É mais ou menos essa a perspectiva do cometimento do pecado. Provérbios, no capítulo 4, nos versos de número 14 e 15, diz assim: não entres na varanda dos perversos, nem sigas para o caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Vou ler de novo. Provérbios 4, 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Você quer evitar o pecado? Fique longe dele. Esse é o conceito da palavra que o sábio traz aqui para nós. O breve catecismo, irmãos, na pergunta de número 14, diz: que é pecado? E a resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. O pecado de nossos primeiros pais, no breve catecismo, foi o que causou a morte e a destruição para o homem no todo. As passagens que apoiam esta perspectiva está aí Tiago 2:10 e 4:17, 1 João 3 e verso de número 4. Temos também, irmão, a pergunta de número 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? E a resposta é: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi comerem do fruto proibido. Gênesis 3, 12 e 13, Oséias 6, 7. O que está em jogo aqui, como estudamos na semana passada, irmãos, não é o fruto propriamente, mas é a obediência. Esse é o grande erro, e foi o grande erro e pecado de Adão e Eva. Muito bem. Vamos fazer alguns destaques doutrinários, irmãos, a respeito do pecado. Ou, inclusive, você vê aí na tela, né? Eu sugeri aí alguns pecados comuns dos nossos dias, né? Gula, avareza, preguiça, soberba, inveja, luxúria, ira, entre tantos outros. Não só são esses pecados, não. Existem muitos outros. Eu botei aqui só meramente ilustrativa essa figura, não é? Mas vamos ver o pecado definido biblicamente. O pecado definido biblicamente. Amados, o pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, e verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Transgredir é igual a violar, é igual a não cumprir, e além dos limites e pecar. Lei são preceitos simples, mas preceitos do Deus eterno, santo, justo e bom. Pecar, portanto, é ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós, violando suas leis.
Este foi o pecado dos nossos primeiros pais. Eles ultrapassaram a marca que Deus lhes tinha dado. Eles pecaram contra o Senhor santo, justo e reto. O pecado em si foi comerem do fruto proibido. E esse pecado deles foi odioso porque ele não veio sozinho. O pecado traz sempre outros pecados consigo. A desobediência a Deus, como foi o caso de Adão, foi a culminação de outros pecados já anteriormente concebidos no seu coração. Ver, tomar, comer, tudo estava já processado. Lembre-se de uma coisa, irmãos: o pecado nunca vem só. Quando você transgride uma lei de Deus abertamente, é porque já transgrediu outras em secreto. Quando os nossos primeiros pais pecaram, outros pecados já tinham sido acariciados dentro do coração, transgredindo, mesmo que sem noção, outras leis de Deus. Vejamos quantos pecados o comer do fruto proibido trouxe. Vamos pensar nisso. Quanto pecado nos trouxe o fato de comer do fruto proibido? Quais os pecados cometidos e o que trouxe para nós? Primeiro, incredulidade. Eles não creram que Deus tinha falado a verdade quando disse que eles morreriam se comesse do fruto proibido. Eles não creram na palavra de Deus. Quantas pessoas vivem hoje na incredulidade? E outros que, mesmo estando na igreja, ainda permanecem na incredulidade, não crendo em muitas das coisas que Deus nos diz em sua palavra. Segundo aspecto, o segundo pecado, se nós quisermos definir assim, ingratidão. Esta praticamente caracteriza todo pecado. O pecado deles foi cometido dentro do paraíso. Deus tinha sido bondoso com eles, enriquecendo-os com muitas misericórdias. Adão possuía a imagem de Deus. Deus o tinha feito dominador sobre todas as coisas. Deu-lhe todas as árvores do jardim para comer, exceto uma. E eles comeram justamente esta árvore que Deus disse que não comesse. Isto é ingratidão. Depois que seus olhos foram abertos, eles viram o que tinha feito e esconderam-se de Deus, não por causa da nudez propriamente, mas pela vergonha da ingratidão. Aliás, o esconder o pecado é típico daquele que o comete. Geralmente, quando as pessoas cometem pecado, escondem. Porque não querem que todo mundo veja e saiba o que fizeram. Terceiro, descontentamento. Esqueci de colocar aí o terceiro, irmãos. Descontentamento. Eles não estavam satisfeitos na posição em que Deus os tinha colocado. Ser apenas homem não foi o único pensamento de Adão. Tentados, cederam à tentação de serem maiores do que eram. Eles queriam mais. Eles queriam estar acima do que estavam. Eles queriam ser iguais a Deus. Ou quem sabe até mais do que Deus, né? Quarto pecado, o orgulho. Quiseram ser iguais a Deus. E eles quiseram
conhecer como Deus. O verso 5 mostra esta insinuação de Satanás, na qual eles caíram. Satanás praticamente disse: vocês serão deuses, vocês serão iguais a Deus. Cochichou Satanás aos ouvidos deles. Eles acreditaram, eles creram que comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, teriam seus olhos abertos e se tornariam sábios como Deus. Mas ao invés de subirem, eles desceram. Observe Jonas. Jonas, quando você pega o relato dele, né, Deus mandou ir para um lugar e ele começou a descer. Desceu para isso, desceu para isso, desceu para isso, até que desceu para o porão do navio. Né? É sempre uma descida o itinerário do pecado. Isso foi o que aconteceu com Adão. Ele perdeu aquela condição que tinha e se tornou agora mortal espiritualmente, e também fisicamente morreria com certeza. Quinto, curiosidade. Curiosidade. Se você quiser que uma pessoa faça, diga não faça. Aí ela vai ficar mastigando aquilo e é mais fácil fazer do que se você disser faça. Curiosidade. Né? Ela é pecaminosa quando queremos mexer naquilo que não é da nossa conta. Eles quiseram conhecer as coisas que somente Deus podia conhecer. Deus sempre condenou os homens quando estes intrometeram-se naquilo que não era parte deles. Observamos isso em Samuel, no primeiro livro, no capítulo 6 e no verso 10. Nossos primeiros pais quiseram provar o sabor das coisas proibidas, quiseram descobrir os segredos de Deus, sendo igual a ele. Sexto pecado, a cobiça. Eles podiam comer livremente de todas as árvores do jardim. Isso está impresso no texto. E, todavia, seu desejo cobiçoso fê-los comerem da única árvore que não deveriam comer. Como Israel, quando enviou Deus o maná, a comida do céu, eles começaram a desejar a comida do Egito. Não era bastante para eles aquilo que Deus lhes dava. Eles queriam satisfazer a sua luxúria. Nossos primeiros pais não tinham necessidade de comer daquele fruto proibido, mas eles o fizeram por causa da cobiça. E é isso que nos diz Tiago, no capítulo 1, nos versos 14 e no verso de número 15. Sétimo pecado foi a desobediência. Aqui está a reta final do pecado dos nossos primeiros pais. A desobediência foi o final de um desencadeamento de pecados concebidos no coração. Eles aqui consumam o pecado. Até então, os pecados estavam ocultos no seu coração. A incredulidade, a ingratidão, o orgulho, a curiosidade, a cobiça, mas com a desobediência eles consumam o pecado. Aqui está a reta final. A desobediência foi o final, repito, de um desencadeamento de pecados concebidos no coração. E, finalmente, o egoísmo ou egocentrismo constitui a essência última de todo pecado. O centro da nossa vida, do nosso ser, é ocupado pelo ego e não por Deus. Adão transgrediu a lei de Deus. Um pecado traz outros pecados consigo.
Quantos pecados houve no pecado de Adão? Só aqui eu listei 8 pecados. Cuidado, irmão, com qualquer pecado. Como num só volume pode haver vários livros embrulhados, pode haver muitos pecados, num só pecado seu e meu. Em um só pecado podemos ter desencadeado tantos outros. Ainda sobre o pecado, vamos ver a visão bíblica do pecado. A Bíblia dá certos nomes ao pecado ou compara-os a certas coisas. Vejamos apenas alguns destes exemplos. A Bíblia diz que o pecado é visto como imundície. O pecado é visto como imundície. Neste sentido, você pode ver Ezequiel 36, versos 25 e 29, Jó capítulo 14, verso 4, Romanos capítulo 1, verso 24. O pecado polui, ele torna a alma impura, vermelha, como diz Isaías no capítulo 1 e no verso 18. Cheia de culpa, o pecado o torna tão sujo, tão imundo, que passamos a ter nojo de nós mesmos. Diz Ezequiel no capítulo 20 e no verso 43. É por isso que Deus diz: lavai-vos, purificai-vos dos vossos pecados. Isaías capítulo 1, versos 16, capítulo 4, verso 4, Salmo 51, versos 2 e 7, quando Davi diz: purifica-me com isopo para que eu fique limpo. Então, o pecado é uma imundície. Cristo derramou o seu sangue para purificar-nos da nossa imundície e do nosso pecado. Capítulo 1, versos de 1 e 7. Levítico 16 e verso de número 30. Segundo lugar, o pecado é visto como uma chaga. Todo mundo conhece e sabe o que é uma chaga, não é? Todo mundo conhece. O pecado é visto como uma chaga. 1 Reis, capítulo 8, verso 38, Isaías, capítulo 1, verso 5 e 6. O pecado torna o homem como que cheio de chagas e feridas. O pecado é mal incurável, a menos que alguém pague a culpa dele. Para todo pecado, alguém precisa pagar caro. Muito caro. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Veio pagar. É por isso que Jesus disse aos doentes, ou os doentes é que precisam de médico. Marcos, capítulo 2, verso 17. Lucas, capítulo 5, verso 31. Os pecadores é que são os doentes. Jesus é a cura para eles. Isso está plenamente colocado para nós em Isaías 61, verso 1, Jeremias 17, 14, capítulo 30, verso 15, capítulo 33, verso 5 e 6, Atos 10, 38, e ainda 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, entre tantas outras citações que poderíamos continuar fazendo aqui nessa noite. Terceiro, o pecado é visto como algo doloroso. Jeremias, capítulo 2, verso 19, capítulo 30, versos 12 a 15, Salmo 38, versos 17 e 18. Quando transgredimos a lei de Deus, o nosso coração se enche de profunda dor. O pecado é profundamente dolorido. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, as dores dos nossos pecados, ele as levou e nós fomos curados delas. Isaías 53, verso 3 e 5, Salmo 41, verso 4, nos trazem essa verdade. Quarto, o pecado é visto como rebelião
teimosa. O pecado é visto como uma rebelião teimosa. O pecado anda diametralmente oposto ao céu. O pecado faz questão de descer aos princípios de Deus. Ele viola os preceitos do Senhor teimosamente. Ele afronta a Deus contumazmente. A palavra hebraica para pecado, pachá, significa rebelião. Em cada pecado, o homem mostra rebelião e teimosia contra Deus. Salmo 78, verso 7 e 8, Isaías 30, verso 1, Ezequiel, capítulo 12, verso 2. É por isso que Jesus teve que se tornar obediente para curar as nossas rebeliões. Filipenses 2, versos de 5 a 11, Jeremias 3, versos 14 e verso de número 22. Irmãos, nós concluímos essa primeira etapa do nosso estudo e estudamos aqui, até hoje, a pergunta de 1 a 15. Na próxima etapa, vamos começar com a pergunta 16 e vamos mais ou menos à pergunta 30. Então, quem desejar continuar estudando esse assunto, já pode continuar lendo o seu breve catecismo e fazendo os seus estudos a esse respeito. Muito bem. O pecado, irmãos, é algo tão sério e profundo que, para ser pago, custou a vida do Salvador. Cristo se dispôs a morrer em favor daqueles que o Pai tinha dado para resgatá-los do pecado. Agostinho disse: considera a grandeza do teu pecado pela grandeza do preço pago por ele. Eu vou repetir isso, irmãos. É tão importante essa frase de Agostinho que eu vou repeti-la para você. Disse Agostinho: considera a grandeza do teu pecado pela grandeza do preço pago por ele. Por sua obediência, Cristo pagou pelos nossos pecados, substituindo-nos na cruz. Sem sangue não há remissão de pecados, nos diz Hebreus, no capítulo 9, no verso 22. Irmão, lembre-se de que você também transgride a lei de Deus como Adão. Portanto, aprenda a odiar o pecado, não brinque com ele. Ele traz aflição para a sua alma, ele machuca o seu coração e lhe tira a paz. Se você é crente firme em Cristo, lembre-se de que não há bem algum no pecado. O pecado é pior do que o inferno, porque as dores do inferno são um fardo para a criatura somente, mas o pecado é um fardo também para Deus. A Bíblia diz que Deus tem grande tristeza pelo seu e pelo meu pecado. Efésios 4:30. Só isso seria um grande motivo para você não pecar contra o Senhor Santo. Se você não é crente, lembre-se que tal condição de pecado é terrível para você que não é crente. Você está separado de Deus porque o pecado gera morte. Tiago, capítulo 1, verso 15. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Morte significa, irmãos, separação de Deus. A nossa oração por você é para que Deus o ilumine enquanto estuda este tema importante e o traga ao convencimento do pecado e o leve a Cristo, que é o Salvador. Se Deus, através do seu Espírito, lhe fala ao coração, confesse seus pecados e peça a libertação de sua alma. Haverá alegria infinita dentro de você. É este o desejo do nosso coração para você nesta noite. Que Deus, queridos, nos abençoe e nos conscientize de mantermos a nossa vida pura e reta diante dele.
Amém. Palavra com Peguinha. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Domingo já teremos presencial, né, pastor? 30%. É sim. Tanto na escola dominical quanto à noite, com celebração da ceia nos 2 momentos. Para isso, as inscrições, né? As inscrições estão abertas, exato. Então vamos ter mais uma palavra de oração, terminando esse culto, né, nesta noite. Vamos pedir ao irmão Marcone Lopes para fazer a oração final nesta noite. Irmão Marcone. Amém. 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 Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, bendito Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, te damos graças, te agradecemos, ó Deus, por esse estudo da sua santa palavra, em que podemos aprender cada vez mais a termos nojo do pecado, a nos afastarmos do pecado. Que esse estudo trouxe, mais uma vez, a certeza de que o pecado nos separa de ti, Senhor. Isso não é bom. Querido Deus, amado Pai, nos dê força, Senhor, nos dê sabedoria para reconhecermos e nos afastarmos do pecado. Pai amado e querido, também queremos te pedir que o Senhor nos dê uma boa noite, sono tranquilo e restaurador, e que nos prepare para amanhã, mais um dia, estarmos na tua presença. Graças te damos. Em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradecemos a todos. Estamos irmãos, aí, Ulisses né? esteve conosco, a missionária Sônia Costa também esteve conosco. Desculpa aí. O pastor teve a mesma ideia minha, né, pastor? Pode ficar à vontade, né? Nós agradecemos a todos os irmãos, né? Os que estão próximos a nós, aqui, fisicamente em Campina Grande, né? Os que estão lá em Barra, os que estão em Lagoa de Roça, né? Os irmãos estão aí em Lagoa Seca, nas mais diversas, né? Das mais diversas congregações. Agradecemos a todos, né? Deus nos abençoe e nos guarde cada dia mais. Amém? Amém. E nós nos afastemos cada dia mais do pecado. Até o próximo culto, irmão. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm